Me diga quando foi a última vez que algum animal fez você parar por alguns segundos e pensar: isso não parece real, porque quanto mais a gente explora a natureza, mais percebe que alguns seres vivos parecem ter sido criados sem qualquer limite. Nas florestas de Bornéu, por exemplo, vive um dos primatas mais bizarros do mundo, o macaco narigudo. A pelagem alaranjada já chama a atenção no meio da mata, mas nada se compara ao nariz gigantesco dos machos, que balança a cada movimento como se fosse exagerado, até demais para existir. E o mais curioso é que ele não está ali por acaso. O nariz funciona como uma espécie de amplificador natural. Quanto maior, mais poderoso o som emitido pelo animal, e mais impressionadas ficam as fêmeas. Mas a aparência estranha não é a única surpresa. O macaco narigudo também é um nadador excelente, capaz de atravessar rios largos, mesmo em áreas cheias de crocodilos. Além disso, possui um sistema digestivo tão especializado que consegue comer folhas tóxicas que outros primatas não suportariam. No coração da África vive uma criatura que parece saída da pré-história, o pangolim. Coberto por escamas rígidas, ele parece uma mistura de mamífero com armadura medieval. Quando ameaçado, se enrola completamente, formando uma esfera quase impossível de atacar. Mas o mais impressionante está na alimentação. Sua língua enorme consegue alcançar insetos escondidos em lugares profundos, enquanto pequenas pedras dentro do estômago ajudam a triturar tudo, funcionando como dentes internos. Na Austrália, a natureza resolveu exagerar mais uma vez. O lagarto de gola parece um réptil comum, até abrir uma enorme membrana ao redor do pescoço e se transformar em uma criatura intimidadora. E se assustar o inimigo não funcionar, ele foge correndo sobre duas patas, parecendo um pequeno dinossauro atravessando o deserto. Nos pântanos de Uganda existe uma ave que parece desconfortavelmente inteligente, o bico de sapato. O olhar frontal lembra o de um ser humano encarando diretamente você, e o silêncio só piora tudo, porque quando ele resolve fazer barulho, transforma o próprio bico em uma arma sonora, produzindo estalos secos que ecoam pelos pântanos como algo vindo de outro tempo. No deserto de Sonora surge um dos maiores especialistas em sobrevivência do planeta, o rato-canguru. Pequeno, rápido e incrivelmente eficiente, ele consegue viver a vida inteira sem beber água. Toda a hidratação vem apenas dos alimentos que consome, e quando uma cascavel ataca, reage em menos de um piscar de olhos, mudando de direção no ar para escapar. Nas estepes do Cazaquistão, aparece talvez um dos animais mais estranhos visualmente, o saiga. O focinho grande e flexível parece quase artificial, mas funciona como um filtro natural, aquecendo o ar congelante antes de chegar aos pulmões. E existe um detalhe ainda mais absurdo: ele já caminhava pela terra durante a Era do Gelo, ao lado de mamutes. Nas florestas do Japão vive um dos insetos mais temidos do planeta, a vespa gigante asiática. O som grave das asas já é suficiente para causar tensão, mas o verdadeiro terror começa quando ela invade colmeias. Em poucos minutos, dezenas de abelhas podem ser destruídas por suas mandíbulas extremamente poderosas. No Congo, existe um animal que por muito tempo foi tratado como lenda, o okapi. O corpo lembra um antílope, mas as pernas parecem de zebra, e justamente por viver escondido em regiões extremamente fechadas da floresta, conseguiu permanecer desconhecido pela ciência durante muito tempo. Nas Filipinas, o céu noturno é cruzado pela raposa voadora gigante, um morcego com asas enormes e rosto parecido com o de uma raposa. A aparência assusta, mas ele se alimenta apenas de frutas, atravessando quilômetros de floresta todas as noites. Nas montanhas do Himalaia vive o markhor, uma cabra selvagem capaz de escalar paredões praticamente verticais. Seus cascos funcionam como equipamentos naturais de escalada, permitindo alcançar lugares que parecem impossíveis até para outros animais das montanhas. Na África do Sul, enterrado sob a areia, vive o estranho sapo da chuva do Cabo. Pequeno, arredondado e incapaz até de nadar, ele reage ao perigo, emitindo um som agudo que parece um brinquedo
brinquedo apertando. E quando a noite cai nas florestas do Brasil, surge um dos sons mais perturbadores da natureza. O urutau permanece imóvel, praticamente invisível entre os troncos, enquanto seu grito atravessa a escuridão como algo sobrenatural. Não é à toa que durante séculos, muita gente acreditou que ele estivesse ligado ao mundo dos mortos. E talvez um dos animais mais absurdos de todos esteja nas florestas da Indonésia, o babiruça. Suas presas crescem para cima, atravessam o focinho e continuam avançando em direção ao próprio crânio. E durante disputas, os machos lutam erguidos sobre as patas traseiras, quase como se estivessem boxeando.